Meu avô jurava ter visto um corpo se mexer no velório. Ele sempre foi uma pessoa sensata, alguém que não acreditava em bobagens. Mas, naquela tarde chuvosa em que nos reunimos para dar o último adeus ao velho Joaquim, ele ficou pálido, como se uma sombra tivesse passado por ele. A casa estava cheia, o cheiro do incenso misturado ao do café era quase sufocante, e o lamento dos parentes se misturava aos sussurros da chuva lá fora. Todo o vilarejo compareceu, e quando os sinos tocaram, um silêncio respeitoso caiu, pontuado apenas pelo barulho da madeira estalando. Enquanto estávamos todos dispostos ao redor do caixão, algo incomum aconteceu. Meu avô, de pé ao meu lado, começou a balançar a cabeça, nervoso, e murmurou: "Eu vi o corpo se mexer." Ninguém prestou atenção à sua voz baixa e tremulante. Claro, a morte traz consigo a angústia, e a gente costuma ver coisas que não existem, pensei comigo. Mas ele insistia. Repetia isso como se tentasse convencer a si mesmo. Nos dias que se seguiram, ele começou a contar história após história sobre o que havia presenciado no velório. Dizia que viu um brilho nos olhos de Joaquim, uma lágrima correndo pelo rosto já rígido. Ninguém acreditava nele, mas o que realmente me incomodava era que cada dia que passava, meu avô parecia mais obcecado por aquela ideia. Ele falava com os vizinhos, tentava encontrar alguém que tivesse visto o mesmo, mas a resposta era sempre a mesma. Era só o desespero da perda falando mais alto. Fui até Dona Rita, a mulher mais velha da vila que sempre tinha uma história associada a tudo. Ela me disse que as almas não costumam partir facilmente, que, às vezes, elas ficam por aí, presas entre mundos, especialmente se algo as incomodava em vida. Aquelas palavras me deixaram inquieto, pois Joaquim sempre foi um homem intranquilo, com muitas pendências na vida. Em nosso bairro, a ficha de todo mundo sobre o velho mulherengo estava bem clara. Certa noite, não consegui dormir. A chuva caía lá fora, e parecia que eu podia ouvir ecos de risadas e sussurros. Minha mente vagava sem controle, lembrando-me da expressão de medo no rosto do meu avô. Para acalmar os pensamentos, decidi andar até a casa de Joaquim, um lugar agora mergulhado em silêncio. No caminho, encontrei uma vela acesa na janela da casa. Ao me aproximar, percebi que a luz tremulava, como se algo estivesse se movendo por trás dela. Meu coração acelerou. Cheguei a pensar que um dos filhos dele poderia ainda estar por ali, arrumando as coisas. Me aproximei da entrada, mas a porta estava entreaberta. O ar frio entrou pelo meu corpo, fazendo meu estômago revirar. É então que ouvi um leve ruído vindo de dentro, algo semelhante a um gemido. O impulso de abrir a porta foi maior que o medo. Assim que entrei, a escuridão tomou conta de mim. Os móveis estavam cobertos de lençóis, a casa cheia de uma penumbra que parecia viva. Não havia mais ninguém. Meus sentidos estavam em alerta, e eu estava ciente de que nada mais era normal. Enquanto eu explorava, algo chamou minha atenção. Um espelho na sala, metade coberto por um pano levado pelo vento. Fiz menção de me aproximar, e quando levantei a borda do pano, o que vi quase me fez gritar. Refletido na superfície, parecia que havia alguém me observando do outro lado, mas não era uma pessoa comum. Era Joaquim. Ele estava com um olhar vazio, mas os olhos brilhavam como se estivessem absorvendo a luz. A imagem piscou, e por um instante, deu para notar um movimento, como se o corpo no caixão estivesse realmente respirando. Eu recuei, atordoado e tomado por uma sensação de vertigem. Fui embora correndo, sem olhar para trás. No dia seguinte, escrevi tudo isso em um papel, pensando que poderia mostrar ao meu avô, mas então, algo estranhamente assustador me ocorreu. Logo pela manhã, recebi a notícia de que ele havia falecido durante a noite. Não estava preparado para lidar com o peso da dor, mas o que realmente me consumia era a dúvida. Meu avô tinha, afinal, algo a ver com Joaquim, o que ele realmente tinha visto. As lembranças da casa, do velório, e daquelas últimas palavras sobre um corpo que se mexia estão mais vivas do que qualquer imagem que eu tenha visto. Hoje, o velório do meu avô ainda está fresco em minha mente, e sempre que chove, não consigo evitar de olhar para a casa de Joaquim. Será que ele e meu avô agora se encontram entre mundos, conversando sobre o que não conseguimos entender?
Afinal, muitas questões ficaram sem respostas, e eu, eternamente inquieto, sou o único a carregar esses legados pesados. E assim, cada vez que a chuva cai, me pergunto: em que parte do tempo as almas ficam presas, e o que realmente acontece entre um suspiro e outro? Agro-miunche sempre me espero, apesar das luzes apagadas.